Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Aula 42, objeto de conhecimento, experimento aleatório. Detalhamento, aplicações sobre espaço amostral, evento e experimento aleatório. Vamos à nossa aula. Vocês já devem ter ouvido falar na palavra aleatório, mas o que são os experimentos aleatórios? Eles são aqueles que nos dão resultados que não podem ser previstos com exatidão. A gente não tem certeza de qual vai ser o resultado. Porém, mesmo não sabendo qual vai ser o resultado, a gente consegue descrever ou calcular os resultados que podem ocorrer. A gente não tem controle sobre qual resultado vai sair, mas a gente sabe quais são os resultados que são possíveis de sair. Vamos ver um exemplo. Temos aqui, veja o espaço amostral de cada um dos exemplos. Uma letra é escolhida entre as letras da palavra probabilidade. Então, primeiro, a gente vai identificar o que é o espaço amostral. A gente vai representar esse espaço amostral pela letra S. E a gente precisa determinar uma letra escolhida entre as letras da palavra probabilidade. Quais são essas letras? Temos a letra P, temos a letra R, temos a letra O, temos a letra B, temos a letra a letra I, a letra L. A letra I já foi, então a próxima letra é a letra D, a letra A também já foi, e a última letra que estava faltando é a letra E. Então, o espaço amostral das letras da palavra probabilidade é esse aqui. São as letras que compõem a palavra P, R, O, B, A, I, L, D e E. Vejam esse outro exemplo. Uma urna contém bolas vermelhas, representadas pela letra V, bolas brancas representadas pela letra B e bolas azuis representadas pela letra A. Uma bola é extraída e observada a sua cor. Então, vamos ter aqui o espaço amostral. Se uma bola for retirada, quais são as opções que a gente tem? A gente tem a opção de ser uma bola vermelha, temos a opção de ser uma bola branca, e temos a opção de ser uma bola azul. Então, quando a gente fala dos nossos experimentos aleatórios, a gente não tem controle nesse exemplo aqui. Se a gente for tirar uma das bolas da caixa, a gente não sabe se a gente vai sortear a branca, se vamos sortear a vermelha, se vamos sortear a azul. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a gente vai sortear uma dessas três cores, porque ela consta lá no nosso espaço amostral. A gente não pode prever qual que vai sair, mas a gente pode prever as chances de sair cada uma dessas cores. Vamos continuar com os nossos exemplos. Uma urna tem 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Uma bolinha é extraída e observado o seu número. Qual vai ser o espaço amostral? Vai ser todos os 50 números aqui em cada uma das bolinhas. Vai ser a 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante até a 48, 49 e até a 50. Novamente, temos aqui um espaço amostral, onde a gente não sabe qual que a gente vai sortear, mas a gente sabe quais que podem ser sorteadas. Vejam esse exemplo aqui. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, representadas pela letra V, e 2 bolas brancas, que são representadas pela letra B. 2 bolas são extraídas sem reposição e observadas suas cores, na sequência em que foram extraídas. Então, olha só, aqui a gente vai ter um espaço amostral diferente. Se fosse para a gente se fosse para a gente descrever o espaço amostral possível de sortear uma das bolas dessa urna, a gente teria só a opção da bola vermelha ou a opção
da bola branca, correto? Só que a questão está dizendo aqui que 2 bolas vão ser sorteadas. Então, 2 bolas exatamente vão sair. E aí a gente vai criar um espaço amostral das situações possíveis. O que a gente pode ter? A gente pode sortear primeiro uma vermelha e depois outra vermelha também. A gente pode sortear primeiro uma vermelha e depois uma branca, ou pode ser o contrário. Podemos sortear uma branca e depois uma vermelha, ou podemos sortear 2 brancas. Então, vejam, temos um espaço amostral diferente aqui. Por quê? Porque lá no enunciado está dizendo que 2 bolas vão ser extraídas. Então, a gente tem que levar em consideração todas as possibilidades para construir o nosso espaço amostral. Vamos ver uma dessas possibilidades agora aqui no vídeo. Temos aí o sorteio das bolinhas. Temos a caixa com as 5 bolas vermelhas e 2 brancas. Sorteamos uma vermelha e uma branca, um desses nossos exemplos. Então, temos aí descrito no vídeo um dos itens do nosso espaço amostral. Vamos ver mais um exemplo. Temos aqui 3 pessoas, A, B e C, são colocadas numa fila e observa-se a disposição das mesmas. Então, novamente, se fosse um espaço amostral somente das pessoas e a gente fosse, sei lá, chamar elas para uma entrevista, qual seria o nosso espaço amostral? Seria ou a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C. Porém, aqui está dizendo que as 3 pessoas são colocadas em uma fila e a gente vai observar a disposição dessas pessoas. Então, quais são as opções que a gente tem para esse espaço amostral? A gente tem aqui a primeira posição ocupada pela pessoa A segunda pela pessoa B e a terceira pela pessoa C. Uma outra situação. Novamente, a primeira posição ocupada pela pessoa A. Agora, a pessoa B trocou de lugar com a pessoa C. A pessoa C agora está em segundo e a pessoa B agora está em terceiro. Então, já temos 2 possibilidades aqui. Outra possibilidade é a pessoa B aqui em primeiro. Uma é com a A em segundo e a C em terceiro. A outra é com a pessoa C em segundo e a pessoa A em terceiro. E, finalmente, as outras 2 são com a pessoa C na primeira posição, a pessoa A na segunda, a pessoa B na terceira, ou a pessoa B na segunda e a pessoa A na terceira. Então, temos aí todas as combinações possíveis. E que são o quê? São o nosso espaço amostral. Então, veja, o espaço amostral a gente pode construir a partir de vários elementos. Pode ser um único elemento, pode ser um sorteio que a gente vai tirar dos números, 2 cores, e a gente vai organizar todas as possibilidades. Pode ser a organização de uma quantidade de pessoas. Quantas vão ficar, quantas são as possibilidades dessa pessoa ficar em primeiro, outra em segundo, outra em terceiro, trocar esses lugares de posição, a gente consegue definir todo esse espaço amostral. Vejam essa outra situação aqui comigo. Um casal planeja ter 3 filhos. Observa-se a sequência de sexo dos 3 filhos. Então, olha só, o casal vai ter 3 filhos, o sexo feminino está representado pela letra F e o sexo masculino está representado pela letra M. Quais são as opções da ordem de nascimento desses 3 filhos? O primeiro que a gente tem aí são 3 crianças do sexo feminino, está representado por F, F, F. Mas também pode ser a primeira criança e a segunda do sexo feminino e a terceira do sexo masculino. Podemos ter também a primeira criança do sexo feminino, a segunda do sexo masculino e a terceira do sexo feminino. Podemos também ter a primeira criança do sexo feminino, a segunda e a terceira do sexo masculino. Também podemos ter a primeira criança do sexo masculino,
e a segunda e a terceira criança do sexo feminino. Vejam que lá na nossa segunda opção, a gente também tem 2 crianças do sexo feminino e uma do sexo masculino, assim como essa que a gente acabou de demonstrar aqui, a primeira do sexo masculino e 2 do feminino. Só que observem que não são iguais. Seriam iguais se a gente estivesse levando em consideração a quantidade de filhos que esse casal tem, mas a gente está observando a sequência, no caso, a ordem. Então, a ordem FFM é diferente da ordem MFF. Assim como a próxima ordem que vem agora, uma criança do sexo masculino, outra do feminino e outra do masculino. É diferente daquela ali onde está FMM, onde a primeira criança é do sexo feminino e depois vem as 2 do sexo masculino. E a gente também tem MMF, que é uma outra situação, onde a gente tem 2 crianças do sexo masculino e uma do feminino, mas agora a ordem é diferente. A criança do sexo feminino é a terceira. E a outra opção que a gente tem é se o casal tivesse 3 crianças do sexo masculino, aí representado por MMM. Então vejam que a gente tem aí um espaço amostral maior, semelhante ao da posição das pessoas na fila, porém, ali a gente não pode repetir as pessoas, aqui a gente está considerando outra coisa, a gente está considerando uma característica que é o sexo da criança. Então, esse também é um tipo diferente de espaço amostral, onde a gente pode determinar, para depois a gente ver onde que a gente vai usar esse espaço amostral. Agora vejam um exemplo comigo. Entre 5 pessoas A, B, C, D e E, 2 são escolhidas para formarem uma comissão. Observam-se os elementos dessa comissão. Vejam só, agora nós temos que escolher 2 pessoas entre 5. E aí a gente vai formar essa comissão de 2 pessoas. Como que a gente pode combinar essas 2 pessoas? Agora a gente vai determinar esse espaço amostral. A gente pode formar uma comissão com as 2 pessoas A e B. Podemos formar uma comissão com as pessoas A e C. Podemos formar uma comissão com as pessoas A e D. Com as pessoas A e E. Podemos formar uma comissão com as pessoas B e C. Eu poderia colocar uma comissão com as pessoas B e A? Nesse caso, não vai precisar, porque essa comissão já está aqui, ó. É com a mesma pessoa, são com as mesmas pessoas, as pessoas A e B, pessoa B e A. Aqui eu estaria repetindo. Então, eu não posso contar 2 vezes. E aqui não está importando a ordem. O fato de ser A aqui na primeira posição e B na segunda não vai interferir na formação da comissão, nesse caso. Continuando, a gente vai ter a outra opção com a pessoa B e a pessoa D. Vamos ter uma comissão com a pessoa B e com a pessoa E. Outra possibilidade é a pessoa C com a pessoa D. Aí, novamente, a gente poderia colocar pessoa C com a pessoa A? Não, porque ela já está aqui. Poderíamos colocar a pessoa C com a pessoa B? Também não, porque ela já está aqui. Continuando, podemos ter uma comissão com a pessoa C e com a pessoa E, uma comissão com a pessoa D e com a pessoa E. Não poderíamos colocar D com A, porque já está aqui. A pessoa D com a pessoa B já está aqui. A pessoa D com a pessoa C também já está aqui. O mesmo aconteceria se a gente fosse formar pessoa E com a pessoa D. Já está aqui também, é a mesma comissão que a última, pessoa E com pessoa A, e assim por diante.
Então, essas são as opções que a gente pode montar uma comissão de 2 pessoas quando a gente tem 5 pessoas no total. Então, vejam que esses são espaços amostrais que são fáceis da gente descrever. A gente consegue descrever cada um deles, mas sempre com muita atenção e cuidado para não repetir os elementos. Agora a gente vai ver o que é um evento. Lembra o que eu falei que a gente ia ver depois para que serve todo esse espaço amostral, já que é só uma descrição dos elementos que a gente tem disponíveis? Então, aí vem o evento. Seja um experimento aleatório, cujo espaço amostral é representado pela letra S. Nós já sabemos o que é o espaço amostral. A gente chama de evento todo o subconjunto desse espaço amostral. Por exemplo, nesse último exemplo que a gente fez, onde a gente montou uma comissão de 2 pessoas, a gente descreveu todo o espaço amostral, né? O que seria um evento desse espaço amostral? Seria: selecione as comissões que a pessoa A faz parte. Aí a gente só ia selecionar quem? As duplas com quem A faz parte. A com B, A com C, A com D e A com E. Então, esse é um exemplo de um evento desse espaço amostral. Nós temos aqui vários exemplos para ilustrar para vocês. Vamos ver. Uma urna contém 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. As bolinhas estão aí ao lado, numeradas. Uma bolinha é escolhida e é observado o seu número. Então, o espaço amostral são todas as bolinhas numeradas de 1 a 30. Agora a gente vai descrever alguns eventos. Letra A. O número obtido é par. Então, quais são os números pares? A gente vai descrever todos os números pares, que são infinitos? Não, a gente vai descrever os números pares que estão aqui dentro desse espaço amostral, que são quem? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. E eles estão descritos aqui. A gente representa o evento aqui pela letra A. O número obtido é par. Temos todos os números pares de 1 a 30, que nesse caso começa pelo 2, por ser par. Letra B. Temos aqui o mesmo espaço amostral, todas as bolinhas numeradas de 1 a 30, e o evento é: o número obtido é ímpar. Então, nós vamos identificar os números ímpares, que são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29. E aqui estão os números ímpares, que são quem? São os elementos do evento B. Então, temos todos os números ímpares de 1 até 30, começando pelo 1 até o 29, que é o último número ímpar lá da caixa onde tem as bolinhas. Vamos determinar agora o evento C. Continuamos com o mesmo espaço amostral, que são as bolinhas numeradas de 1 a 30. E no item C, o evento é: o número obtido é primo. Quais são os números primos? São aqueles números que eles são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Agora a gente vai identificar os números primos que temos aqui entre os valores 1 e 30. Vejam comigo. Temos o número 2, que é primo. Temos o 3. Temos o 5. O único número par que é primo é o 2. Então, a gente nem vai mais listar nenhum número par, porque nenhum deles é primo. Agora, todos os outros números primos são ímpares, mas não são todos.
o 7 é primo, o 9 é ímpar, mas não é primo, porque a gente consegue dividir ele por 3. O 11 é primo, o 13 é primo. O 15 não é primo, porque a gente consegue dividir ele por 3 e por 5. O 17 é primo, o 19 é primo. O 21 não é primo, porque a gente consegue dividir ele por 3 e por 7. O 23 é primo. O 25 não é primo, porque a gente consegue dividir ele por 5. O 27 também não é primo, porque a gente consegue dividir ele por 3 e por 9. E o próximo primo é o 29. Então, aqui estão listados no evento C todos os números primos de 1 a 30, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Agora temos o mesmo espaço amostral, as bolinhas de 1 a 30, e o evento D, o número obtido é maior que 16. É maior. A gente vai incluir o 16? Não, porque o 16 não é maior que 16. O número maior que 16 é a partir do 17. Então, é o 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, o nosso evento D, o número obtido é maior do que 16, são todos os números que vão do 17 até o 30. Nosso evento é, temos novamente o mesmo espaço amostral, que são os valores de 1 até 30, e a gente quer o evento. O número é múltiplo de 2 e de 5. Então, temos que ver os números de 1 a 30, que são tanto múltiplos de 2 quanto múltiplos de 5. Vamos analisar. O 2 é múltiplo de 2? É, mas ele não é múltiplo de 5. Então, a gente não vai selecionar ele. O 4 é múltiplo de 2? É, mas ele não é múltiplo de 5. Então, também não vamos selecionar ele. O 6 é múltiplo de 2? É, mas ele não é múltiplo de 5. Assim como o 8 também, que é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 5, então a gente não seleciona ele. O 10 é múltiplo de 2? Sim, conseguimos dividir 10 por 2, que dá 5. O 10 é múltiplo de 5? É, porque a gente consegue dividir o 10 por 5, que dá 2. Então, olha só, o primeiro múltiplo que é ao mesmo tempo de 2 e de 5 é o 10. Então, aí a gente vai selecionar os valores que são divisíveis tanto por 2 quanto por 10. Para ser divisível por 2, a gente sabe que o número precisa ser par. Agora, para ser divisível por 5, ele deve terminar em 0 ou em 5. Porém, os números que terminam em 5 não são pares. Então, eles não são divisíveis por 2. Nesse caso, a gente só vai ter como múltiplos de 2 e de 5 os valores que terminam em 0, nesse caso. Que então são o 10, o 20 e o 30. Somente esses três valores aqui no nosso espaço amostral são múltiplos ao mesmo tempo de 2 e de 5. Temos novamente o espaço amostral, que são os valores que vão de 1 até 30. E o evento F é um número que é múltiplo de 3 ou de 8. Então, eles não precisam ser ao mesmo tempo múltiplos de 3 ou de 8. Perdão, não precisam ser ao mesmo tempo múltiplos de 3 e de 8. Pode ser qualquer um. Pode ser ou múltiplo de 3 ou múltiplo de 8. Então, a gente vai selecionar todos os múltiplos de 3 e também todos os múltiplos de 8. Então, quais são os múltiplos de 3? É só contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27 e 30. Já temos todos os múltiplos de 3. Agora a gente precisa dos múltiplos de 8, que são 8, 16 e 24, que já está marcado. Então, o evento F são aqui os valores que são múltiplos ou de 3 ou de 8. Aqui nós temos novamente o nosso espaço amostral com os valores de 1 até 30 e o evento que a gente tem é o número que não é múltiplo de 6. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, quando a gente tem um exemplo assim, onde a gente usa uma negação, a gente pode usar a afirmação. E o que que a gente vai fazer? Os elementos que sobram é o elemento que a gente vai pedir. Por exemplo, vamos ver aqui o outro evento, evento H. É múltiplo de 6. O evento H é múltiplo de 6. Então, vamos determinar aqui o evento H, todos os múltiplos de 6, que são 6, 12, 18, 24 e 30. Se esses são múltiplos de 6, quais os valores que não são múltiplos de 6? Os que sobraram. E aí a gente consegue determinar o nosso evento. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29. E está aqui descrito o nosso evento G, onde o número não é múltiplo de 6, ou seja, são todos os valores de 1 a 30, menos os que são múltiplo de 6, porque a gente quer o evento que não seja múltiplo de 6. Não é múltiplo de 6. Então, vejam. Para a gente descrever os eventos, a gente não necessariamente vai determinar ali pelo método mais fácil. Como vocês viram nesse último exemplo, a gente precisava dos valores que não eram múltiplo de 6. O que a gente fez? Listamos os múltiplos de 6 e o que sobrou foram os valores que não são múltiplos de 6. Então, vimos aí vários exemplos onde a gente pegou o mesmo espaço amostral, que foram os valores de 1 até 30, onde a gente foi tirando vários eventos. Tiramos os números pares, os números ímpares, os números primos, números maiores que 16. Poderíamos ter tirado vários outros eventos também. Então, para vocês entenderem aí como que funciona a relação entre espaço amostral e evento. E essa foi a nossa aula sobre experimentos aleatórios.